Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta, que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entretenimento. Todas as semanas estamos por aqui com uma análise crítica, cheia de amor ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Rafa Prada e hoje o papo é sobre Agente Oculto, o filme com um elenco estreladíssimo que mal chegou e já foi direto para o topo das paradas da Netflix. E para me acompanhar nesta aqui, temos a presença sempre encantadora do meu, do seu, do nosso Ryan Gosludo, que tem sido um dos poucos defensores destes filmes na rede, hein, Marcudo? Fala, Rafa. A verdade é que eu nem manifestei sobre esse filme nas redes, mas até tem bastante defensor para ele. Agora, se eu tô dentro desse grupo, a gente já vai saber. Logo, logo saberemos. E para me acompanhar nessa também, temos aqui a presidente do fã-clube do Ryan... Mentira, do Wagner Moura, Paula Trevisan. Ô Paulinha, define em uma frase aqui o que foi a participação do Vagnão nesse filme. Faz um favor pra gente, vai. Olha, como uma grande fã, tanto do Wagner Moura quanto do Ryan Gosling, eu acho que a palavra aqui foi decepção. Não pelo Wagner Moura, mas eu fico me perguntando onde foram aqueles 200 milhões de dólares, né? Não foi no figurino do Wagner, com certeza. Com certeza não foi. E fechamos a mesa de hoje com o nosso Renato Sansão, que já está cravando lá no Twitter, rede que ele mais gosta, que estamos diante da mais nova franquia de sucesso da Netflix. Conta mais pra gente aí, Sansá. Fala, Rafinha, Marcudo, Paulinha, queridos ouvintes, como é que vocês estão? Cara, eu acho, viu? Vou aqui contra a corrente, mas um filme que tem Ryan Gosling, Chris Evans, Billy Bob Thornton, Ana de Armas e o nosso Vagnão, cara, não vai parar em um só não. Acho que vem uma franquia aí e os irmãos Russo sabem o que fazem quase sempre. Eu acho que esse aqui escapou do quase sempre, ou está quase sempre, né, Sansá? Muito bem, queridos, e antes da gente dar aqui sequência, nunca é demais lembrar que, assim como o nosso nome já diz, nós pegamos pesado mesmo nos spoilers. Então, caso você ainda não tenha conferido este Agente Oculto, recomendamos que dê um pulinho lá na Netflix antes de arrepiar e ouvir este nosso programa. Então, olha só, daqui em diante é por sua conta e risco, tá bom? Ele me deu uma coisa que a CIA quer. E sua intuição? Acho que sua próxima parada vai ser meu enterro. Não se faz omelete sem matar pessoas. Você deve ser o Lloyd. O que me entregou? Um bigode de merda é muito, muito Lloyd. Desgraçado! Muito bem, gente, o negócio é o seguinte, Agente Oculto ou The Gray Man é um livro de sucesso nos Estados Unidos, escrito em 2009, que desde lá se tornou assim um objeto de desejo para as grandes produtoras de cinema. A ideia inicial era que o filme saísse pela Sony Pictures, que disponibilizou 70 milhões de dólares para a produção que seria liderada pelo diretor James Gray, lá de Os Donos da Noite e Ad Astra. O plot twist veio quando a Netflix anunciou seu interesse pelo filme aqui, colocando 200 milhões de doletas na mesa para realizar uma superprodução conduzida pelos irmãos Russo, que viraram queridinhos do público após dirigir com bastante sucesso Capitão América Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil e os dois últimos filmes dos Vingadores. Com esse super baita all-in aqui da Netflix, acabou levando a mesa e ficou com essa bucha, quer dizer, o filme que tem um tremendo de um elenco, né não, Sansá? Cara, como eu falei aqui na abertura, né, um baita de um elenco e uma baita de uma campanha, né? A Netflix, ela sempre escolhe quais são os filmes e séries que vão ganhar campanha, que vão ganhar propaganda nas ruas, relógios, metrô, né, na própria plataforma, enfim, ações com influenciadores, etc. E esses filmes vão contar com o play das pessoas, né? Não necessariamente vão contar com a simpatia das pessoas,
Mas que o Play vem, ele vem. A gente viu que com poucas horas aí disponível, o filme já estava em primeiríssimo lugar, ao menos aí no top 10 Netflix aqui do Brasil, né? E por falar em ações com influenciadores, eu não sei se todo mundo acompanhou essa semana a ação da Netflix que forjou que as televisões estavam quebradas para promover o filme. Muita gente ficou assustada, achou que tinha quebrado mesmo. Eu achei sensacional, muito melhor que o filme. Parabéns a quem fez a propaganda. Eu tomei um susto mesmo na hora. Achei muito legal mesmo. E olha, acho que foi a única coisa legal mesmo, viu? Antes de a gente mergulhar de cabeça na resenha de Agente Oculto, vamos dar aquela tradicional passadinha para ver o que o público e crítica têm achado dessa produção. Conta aí pra gente, Sansá. Olha só, Rafinha, a gente pode dizer que a recepção nos agregadores tá morna, mas aquele famoso pinguinho gelado do chuveiro já começa a incomodar, sabe como é que é? Então vamos lá, no IMDb a gente tem mais de 40 mil avaliações e a nota média de 6.6. No Metacritic o negócio tá mais complicado, o filme conta com 49 de 100. No Letterboxd Agente Oculto está com 2.8 de 5 e lá no Rotten Tomatoes, olha só que curioso, o filme conta com aprovação de 49% da crítica, mas conta também com 90% dos tomates frescos aí do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião, claro, do Senta que lá vem spoiler. Marcudo, o Brasil quer saber quais são as suas primeiras impressões dessa mais nova empreitada dos irmãos Russo, cara. Olha, eu quero dizer que eu dei play em Agente Oculto com a maior boa vontade do mundo, porque eu gosto do elenco, eu acho que os irmãos Russo têm uma coleção de trabalhos bons, e eu gosto de filme de ação. A Netflix espera com esse filme dar início a uma franquia que nem a Identidade Born, Missão Impossível ou John Wick. E ela já teve sucesso com Resgate, que é um filme produzido pelos irmãos Russo, e tem até roteiro deles. Só que na hora deles fazerem o filme deles, e com o maior orçamento da Netflix até hoje, eu só consigo imaginar que era tanto excesso que eles se perderam. A Paulinho e o Rafa já falaram aqui, são 200 milhões de dólares. Só aquela cena com aquele bonde em Praga custou 40 milhões de dólares, demorou um mês para ser feita. Uma cena que custou bem mais que a enorme maioria dos filmes por aí. Os próprios russos disseram que foi um filme dentro do filme. E ela simplesmente não é boa o suficiente. Outro problema do filme é o roteiro, que é do Joe Russo, um dos irmãos, junto com o Christopher Marcus e o Stephen McFeely, que foram roteiristas de 3 filmes dos russos na Marvel, incluindo os 2 últimos Vingadores. Então tinha uma sinergia. Só que o resultado é um festival de frases de efeito vazia. Mas agora a Netflix sabe que tem que ir atrás do nosso BR Money, então o roteiro tem umas piscadelas pra gente, né? Primeiro, claro, com a participação do Wagner Moura, e tem um momento no flashback que eles explicam que o Seis, o personagem do Ryan Gosling, tem que ficar de babá da sobrinha do Billy Bob Thornton, porque o tio tinha uma missão no Brasil. Isso deixa uma janela aberta pra Netflix explorar no futuro, porque o Projeto Serra passou pelo Brasil, né? Mas o filme praticamente dá a volta no mundo. Cada cena eles fazem questão de colocar um letreiro para mostrar onde está sendo. Acho que nenhum lugar se repete. E tudo bem, tem uns lugares legais, tem umas fotografias bonitas, mas não é programa de viagem, né? A gente tem que estabelecer conexão com os personagens, mas fica muito difícil. Outra coisa que me incomodou foi a trilha sonora. Em muitos momentos tem uma trilha de suspense, meio no ar, que pra mim não funciona, acabou me tirando do filme. Sem contar quando eles resolvem colocar umas músicas animadas ou românticas quando trocava de locação. Também achei difícil entender o sentido daquilo. E é um filme extremamente longo, né? São 2h10. Quando vai começar o último ato ainda faltam 40 minutos de filme. Quando o vilão morre ainda tem mais 20 minutos de filme. É interminável. Mas ainda assim, eu consigo até entender quem tenha gostado. Eu acho que não é um desastre completo, tem coisa muito pior, a gente já falou aqui de outros filmes muito piores. É um filme que me deixa indiferente, e acho que talvez seja pior do que achar o filme ruim. Ô Marcudo, eu fiquei esperando aqui na sua introdução você comentar o talento dos irmãos Russo pra manejar os drones. Nada a declarar sobre os drones? Sabe o do último Thor, o Taika Waititi, achou aquela piada dos bodes, ele fez durante o filme inteiro. A primeira vez é legal, mas trocentas vezes cansa. É a mesma coisa com os irmãos Russo com esse drone. A primeira vez você vê aquela luta do 6 com 4 por cima. Pô, legal isso aí. Mas depois é o filme inteiro e aí satura. Eu, logo que assisti o filme, fiquei um pouco chocada com o quanto ele era inverossímil em todos os aspectos. Eu sou uma pessoa que cresci nos anos 90. Eu tô acostumada com filmes de ação um pouco absurdos. Mas era muito absurdo.
O Ryan Gosling só faltou voar. Aquela sequência com um dos melhores personagens pra mim, que é o Lobo Solitário, o ator indiano Dhanush, é absurda, porque ele aparece nos lugares sem um fio de cabelo fora do lugar. Existe um problema, eu sei que o problema de direção é bem evidente pra quem gosta de filme de ação, mas pra mim existe um problema muito forte de roteiro. O filme tem um roteiro muito fraco. O Marcudo falou das frases de efeito. Ele é muito clichêzento, a ponto de incomodar. Ele quase que não tem história. A história fica em 8º plano. As cenas de ação... E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu gostei do começo do filme. Eu acho que ele até vem com um fôlego. Eu achei que a gente ia enfrentar uma coisa legal ali com aquele primeiro embate entre o Sierra 6 e o 4. Eu achei que ia vir uma coisa mais interessante. E não veio. Então, eu vou confessar pra vocês que eu acho que infelizmente o filme foi muito decepcionante pra mim. Acho que houve um mau uso de excelentes atores. O Wagner Moura com certeza é o expoente disso. Podia ser o Wagner Moura como podia ser qualquer outro ator, porque é um papel quase que caricato ali, super mal colocado. Pra não dizer que foi tudo ruim, eu gostei do Chris Evans. Eu gostei, eu achei que ele tá bem ali como Lloyd. E parece que a gente vai ver mais do Lloyd, né? Eles querem fazer um prequel, então... Enfim, vamos ver. Ô Paulinha, você tá elogiando o Chris Evans, eu já acho que ele pegou o roteiro errado. Eu acho que ao invés dele pegar o roteiro desse filme pra interpretar o Lloyd, né, o bandidão, o malvadão, né, eu acho que ele pegou o roteiro de Debi Lloyd, né, e fez o outro Lloyd de comédia, que é ele tá emulando, né, a participação dele em Scott Pilgrim lá atrás. Parece o mesmo papel, só que com um bigode mais musculoso, cara, sabe? É um negócio tão caricato, toda vez que ele tava em tela, ele me tirou do filme, sabe? De uma forma até curiosa, porque eu tava quase dormindo, e aí ele me tirava do filme e eu falava assim, gente, olha a vergonha que o Chris Evans, eu não sei se ele passou no débito, no crédito, fez crediário da Casa Bahia, mas o negócio tá feio, viu? Eu ia comentar isso que o Sansa falou, assim, pra mim, nada funciona, cara. Priscila, minha namorada / esposa / companheira, com 15 minutos de filme, falou que era nota 4 o filme. E assim, ruim, cara. Ruim mesmo. Sansa matou a pau aqui. Chris Evans ressuscitando o personagem dele de Scott Pilgrim. Mesmas poses, mesma voz, tentando ser engraçadão, assim. Cara, o Ryan Gosling, La La Land vai pra guerra. Mesmo tipão, mesmas caras e bocas, assim, nenhuma novidade. Zero. E assim, a gente sempre grava sem tentar ser muito influenciado por outras críticas, então a gente não lê exatamente tudo que tá se falando. Eu esperava alguma coisa tipo Identidade Borne, sabe? Porra, assim, um cara bonitão, o cara tá trincado, né, bicho? 3 meses só, muita proteína e musculação, Ryan Gosling. Mas ruim, né? Não dá nem pra comparar, cara. Não dá mesmo. E eu acho que, Paulinho, às vezes que o roteiro não funciona, né? Eu acho que nada funciona. Mentira, nada não. Quando começa o núcleo da sobrinha do Billy Bob Thornton, você fala, pô, olha, vai rolar um núcleozinho bacana aqui e tal, né? Mas também não funciona, porque depois o cara tenta armar pra cima do Ryan Gosling, do Six, né? E aparece o Chris Evans, e meu, é ruim, gente. Olha, honestamente, Sansa, Marcudo e Paulinha, com primeiras assim, impressões, é um filme que não funciona. Tristeza repentina, crise de pessimismo, surto de desânimo. Eu acho que o Chris Evans e o Wagner Moura estão se divertindo nesse filme. E eu até me diverti com o Wagner Moura fazendo crochê no sofá, achei engraçado aquilo. Eu acho que o problema mesmo é que o roteiro ele demora pra gente, pra ele gerar alguma conexão com os personagens. O filme fica tentando exigir isso desde o começo, especialmente com relação ao personagem da Ana de Armas. Eu vi umas entrevistas dela falando que ela teve que fazer ajuste no personagem, que estava errado. Eu não consigo nem imaginar como estava antes, porque do jeito que ficou, ela começa toda preocupada, meio inconformada com um cara que ela tinha conhecido há horas antes. Depois ela tem um negócio meio femme fatale, quando ela está sendo encarada lá pelo chefe dela. Depois ela vira revoltadinha, justiceira, e termina o filme engolindo tudo aquilo e dane-se. E se a gente for ver, é uma personagem que não demonstra força nenhuma, ela não resolve nada, ela não ganha nenhuma luta. Lá no final, o Lobo Solitário desiste de finalizar ela. Eu não entendi qual é a personagem, mas acho que nada se compara ao desastre que é a personagem Suzanne, da Jessica Henwick, que é uma atriz que eu gosto bastante. Aí ela surge meio que tentando ser a voz da consciência, aqueles homens poderosos.
No meio do filme ela vira uma mera telespectadora desesperada, implorando pra eles pararem o que estavam fazendo. E no final ela dá uma guinada e vira uma escrota, disposta a usar uma criança doente, sem nenhum escrúpulo. Tudo errado, tudo errado. Eu acho que tem um personagem ainda pior que esse, viu, Marcudo? Já que a gente tá nessa competição, o Carmichael, do Regis Jean Page, lá de Bridgerton, né? Super conhecido por causa dessa série, grande hit da Netflix. Cara, é vergonhoso o que ele faz, assim, é triste a participação dele. Você está no meu espaço. Cara, as falas dele, as linhas de diálogo dele são terríveis, cara. Eu não entendi a participação dele, não comprei o vilão, um cara meio bunda mole, sabe? Que quer se proteger. Que escolha, que casting estranho, né? Só porque você trouxe o personagem do Carmichael, e aí pra mim, pra evidenciar mesmo essa questão do roteiro, a gente tem um filme inteiro que implode cidades enormes atrás daquele chip, e no final o chip é dado porque ele não importa mais e tanto faz, e a gente não sabe exatamente o que tem no chip, então a gente sabe que tem um grande chefão por trás de tudo, que também não aparece, que vai aparecer depois. É tão mal construído que é exatamente o que o Marco falou, você não entra na história, porque não tem história. A história ela ficou em 8º plano, gente. Isso é muito problemático, porque eu acho que é uma tendência que a gente está vendo nesses filmes de ação de trazer essa execução grandiosa, com cenas em que tudo explode, maravilhoso. Mas e aí? Eu não sei nem por que vocês estão explodindo. Como disse o Marcudo aqui, por que a Ana de Armas estava ajudando contra toda a CIA? Por que ela estava ajudando um desconhecido contra o chefe dela? A gente não consegue se conectar. A única vantagem que eu vou dizer de vocês é que eu falei no meio do filme, eu aposto que ainda vai rolar um beijo entre esses dois personagens, e ainda bem que não rolou, porque só faltava isso, né? Vocês estavam falando da Ana de Armas, eu ia comentar que, cara, parece que o tempo inteiro ela tá interagindo com tela verde, né? Tamanha desconexão dela com o filme, né? Como é estranha essa personagem dela, essas emoções que vêm de repente, como o Marcudo mencionou, né, ela ajuda, mas não ajuda, na hora da treta ela perde, e eu gostei, cara, apesar do cabelo dele realmente não mexer no meio da pancadaria, eu gostei bastante do Dhanush, que é um ator bastante conhecido na Índia. Eu achei o arco que ele vendeu bem o papel, achei que ele entregou, né, é um aceno da Netflix a um mercado onde ela também se faz muito presente, muito sagaz da parte da Netflix. E eu, assim, são poucos momentos dela, mas eu gostei também da Julia Butters, né, que faz a Claire, a menininha que tava lá em Era Uma Vez em Hollywood, bem mais novinha, aquela cena maravilhosa com o Leonardo DiCaprio nos bastidores, e que achei que entregou aqui. Ela tá um pouquinho deslocada, poderia ter aparecido bem antes no filme, mas eu achei até que interessante. Ela ali com o Billy Bob Thornton, que é outro cara que a gente pensa, caramba, né, que desperdício de ator. Desperdício de tudo, né, porque acho que o que não falta nesse filme aqui são atores bons, atrizes boas, diretores bons, todos são famosos, talentosos, e não funciona, né? Então a pergunta acho que fica pra gente o que será que faltou, não pode dizer tudo, tá? Pra Agente Oculto de fato pegar no tranco e funcionar. Olha, Rafinha, sabe que quando a gente vê grandes criadores, diretores, roteiristas trabalhando demais, sabe? Fazendo 2, 3, 5 coisas por ano, né? Vou citar o Woody Allen num passado super recente, né? Entre muitos outros que a gente conhece, tanto atores, quem tá na frente quanto atrás das câmeras, a tendência é a qualidade do trabalho diminuir, né? Você não tem a ambientação, a melhor ambientação, muitas vezes o casting não é feito com o carinho e o cuidado que ele deveria, o produto é comercial demais, ele tem só fins comerciais e a parte artística fica de lado. Então eu acho que os irmãos Russo estão um pouquinho sobrecarregados, ou estão falando muito sims dentro da indústria, até porque é um momento de consolidação para os dois, e acaba caindo um pouquinho a qualidade dos projetos deles, né? A gente gravou aqui no ano passado, se não me engano, sobre Cherry, né? Inocência Perdida, filme deles com nosso queridíssimo Homem-Aranha, e a gente já viu ali que o padrão deles começou a cair. Então eu acho que eles precisam escolher melhor os projetos e trabalhar em menos coisas para colocar mais qualidade desde o processo de construção até o processo final. Eu já discordo um pouco do Sans. Eu acho que os irmãos Russos sabem fazer esse tipo de filme. Eu realmente identifico como um problema de roteiro. Eu acho que a gente tinha aí um time de peso. É claro que evidenciou os problemas de direção, mas para mim o roteiro é muito, muito, muito sofrido. E eu volto a falar,
que talvez com um texto melhor, com uma história que tivesse sido mais destacada, eu acho que o trabalho dos irmãos Russo e desses atores maravilhosos que estão ali, eu gosto muito do Ryan Gosling, gosto do Chris Evans, eu gosto da Ana de Armas, eu acho que dava para fazer um produto muito melhor. E me incomoda que esse tenha sido o resultado. Eu acho que Alerta Vermelho já era um alerta dos fiascos da Netflix nesses projetos grandiosos. E me incomoda que eles tenham colocado esse produto sem ver nenhum tipo de problema. Discordando um pouco da Paulinha, eu acho o roteiro muito problemático, mas pra mim o pior é a direção. Porque o filme se esforça, mas parece que os russos desaprenderam a dirigir cenas de ação. Né? Tem a questão do drone, que eu já falei. Tem outra coisa bem irritante, que é o gigantesco excesso de cortes nas cenas e a quantidade de vezes que eles param a ação para mostrar alguém calmo reagindo num lugar parado. Aí eles matam a ação fazendo isso. E como se não bastasse, eles simplesmente cortam a cena no ápice da ação, que nem naquela do paraquedas, que acontece depois de uma zona incompreensível naquele avião. A gente só vai reencontrar o personagem do Gosling tranquilo no chão firme depois de outra cena no meio, sabe? E tem outros exemplos, na luta contra o 4 no começo, eles ficam colocando fogos de artifício para dificultar o entendimento do que está acontecendo. Na cena da praça é muito corte, é muita ida para a sala de controle. Na cena do bonde é um festival de cortes também. Quando o Ryan Gosling invade a casa do Chris Evans, tem um embate noturno que está muito escuro. Apesar de que aquela luta na fonte de água com o nascer do sol, eu até achei mais interessante. Mas parece que os russos trabalharam pra gente não entender nada. Sem contar, quando eles ficam com preguiça, simplesmente desistem de filmar as coisas. Que nem no final, quando o 6 chega no portão da casa do Lloyd, só vai aparecer de novo no quarto dos reféns, sendo que tinha um exército de mercenário pra ele passar, pra ele enfrentar. É muito difícil. Ô Marco, é isso que eu ia falar, né? Pra gente que cresceu vendo boas franquias de ação, inclusive as primeiras do Liam Neeson, a gente até engolia e era divertido assistir também. Você assistir isso aqui com essa quantidade de bons atores não é o suficiente pra gente engolir mais, eu acho. Ainda mais que nem você trouxe aqui no começo, né? Alguns dos roteiristas, eles têm experiência pra mim, com filmes mais difíceis de escrever o roteiro. Porra, tu escreveu um roteiro pra Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato. Cara, não é exatamente uma história tão simples pra você conseguir contar pra todo mundo que acompanha e até pra quem não acompanha e vai no cinema assistir pelo barulho que faz. E fizeram um bom trabalho. Pra mim, começa a cair um pouco na questão do temos muito dinheiro, o produto final não interessa tanto assim, o que precisa é de audiência, Netflix está perdendo assinante, então vamos meter aí uns 3, 4 bonitões, homens e mulheres, pegar diretores que a gente conhece, que sabem fazer filmes de ação, e vamos ver o que dá. A exigência, depois a gente vê qual que é a exigência. Não tem exigência, parece que não passa, que nem a Paulinha falou, parece que não passa por um controle de qualidade essas super mega produções da Netflix. Então, assim, pra mim, realmente nada salvava a não ser um bom roteiro, porque se tivesse um bom roteiro, Marcudo, os diretores entravam em ação, entendeu? Mas não tem como dirigir um bagulho mal escrito, então não dá. Mas, ô Rafinha, a Paulinha mencionou aí os filmes de ação dos anos 90, e você desculpa, cara, fazendo alusão aos anos 90, 90% deles não tem roteiro, o roteiro é um negócio sem pé nem cabeça, não passam de meia dúzia de páginas ali, velho. O que pega é você fazer uma boa direção, né? Nos anos 90 a gente tinha caras como Michael Mann, que sabiam dirigir com ou sem roteiros bons na mão. Você chegou a falar da trilogia Bourne, né? E eu acho que vale citar aqui o Ultimato Bourne, do Paul Greengrass, que você tem uma direção, tem sim um roteiro ok na mão, mas você tem uma direção sublime. O Paul Greengrass é um as em fazer a ação e se diferenciar. E a gente tem uma volta ao estilo Michael Bay, né, lá de Transformers e outras coisas até melhores que Transformers, que é esse picote que o Marcudo mencionou. Quando você recorta tudo, a gente perde completamente a noção de tempo e espaço. E aí você tá ali numa puta cena foda do paraquedas que deve ter custado mais 10 milhões desse budget aí, e de repente corta pra cara do Fred Mercury bombado de camisetinha, tosco, né, do Capitão América lá, que ninguém entende por que faz isso. Então isso faz o ritmo do filme oscilar demais e a gente se perder em cena, né, Paulinha? Sim, mas o que eu disse foi justamente isso, que nos anos 90 eu já era ruim, e eu tenho uma tolerância alta, então esse filme,
Ele me trouxe isso justamente porque tem muito corte. A problemática é muito visível nesse caso, mas a gente vê aí Missão Impossível indo pro 7º, né? E indo bem, gente, indo bem. Então dá pra fazer um filme com bastante informação, dá pra fazer um filme de ação do caramba, e não é desculpa. Desculpa, tinha o dinheiro, tinha os atores, tinha os diretores, tinha a plataforma. O que foi que aconteceu? Enfim, é uma pataquada sem tamanho, coisa que não me incomoda quando a pataquada tem uma lógica interna. Paulinha, eu vou trazer alguns filmes dos anos 90 aqui, que não, cara, não sei, na questão de defesa, te lembrar. Matrix é década de 90. Ah, o 4 é ruim? Ok, mas o primeiro é fudidão. Não é ruim, não. O Marcudo gosta do 4, ele gosta. Né? Velocidade máxima. Mas, cara, eu vou dizer aqui até Blade, o Caçador de Vampiros. Cara, assim, A Rocha. Filme de ação dos anos 90, Missão Impossível, que tá aí até hoje. Cara, Independence Day, que é década de 90 também, filme de ação. Porque o 2 é de chorar. Vamos manter aqui os bons, né? Duro de Matar, 1, 2 e 3. Ah, vai dizer que era ruim? Cara, o roteiro era ruim? Podia até ser ok, mas não era ruim que nem esse aqui, os Bad Boys com o Smith. Gente, tem um monte de filme de ação dos anos 90 que pode até dizer, não, a direção salvava, mas não era ruim o roteiro igual esse aqui, porque nem sei direito o que vai acontecer no 2, se tiver o 2. Vocês estão falando dos anos 90, esse filme faz uma homenagem aos anos 90, quando o Ryan Gosling foge que nem o MacGyver daquele poço lá do Wagner Moura. Nossa, Marcudo, eu pensei a mesma coisa, velho. Em vários momentos eu comentei com a Babi, que tava dormindo, então comentei comigo mesmo. Falei, ah lá o MacGyver, velho. Tipo, o MacGyver do Ryan Gosling, porque não foi só do poço do Wagner Moura que ele conseguiu fugir naquele esquema da água e do míssel, sei lá como é que ele fez aquilo, cara. Mas em vários outros momentos, de uma forma MacGyveriana, ele consegue escapar, né? A quantidade de Deus Ex Machina que tem ali, tipo, a personagem que você gosta da atriz que fez o Matrix 4, né? Aparecendo no meio daquele labirinto enorme, que tem várias curvas, ela aparece ali com a arminha e puf, beleza, né, cara? O Ryan Gosling, ele invade um negócio super vigiado e protegido em segundos. Ele tá na porta, você conta aqui, ó, 3, 2, 1, abriu a portinha, ganhou o abraço da menininha e meteu a piscadinha. Piscadela, ó, tô aqui, ó, resolvi, moleque. Aí algumas pessoas ficam parecendo simplesmente um personagem do Zorra Total, pô. E viu, Rafa, eu não acho que precisa voltar tanto nos anos 90, não. Se você pegar o Resgate com o Chris Hemsworth na própria Netflix, filme do ano retrasado, se eu não me engano, velho, 45 milhões, 1/4 do que custou esse, quase 1/5, na verdade. O roteiro apenas ok, não tem grandes coisas ali, mas a direção, em termos de ação, é excelente, cara. Então eu acho que é aí que tá o grande ponto, eu tô com o Marcudo nessa. Bom, queridos, eu acho que a essa altura aqui do campeonato, todo mundo já percebeu que a Netflix tá doida para encontrar uma franquia de sucesso para chamar de sua, por assim dizer. E foi o que a gente viu com Enola Holmes, The Old Guard, Project Power, Resgate, Alerta Vermelho, Army of the Dead e agora este Agente Oculto. Inclusive é bom a gente lembrar também que parte desses títulos aqui falados já tem até uma continuação garantida para nosso azar. Vocês acham que esse pode ser um bom caminho? Porque em algum momento esses reis do streaming aí vão voltar a valorizar suas ações no mercado para conseguir talvez justificar esses gastos todos com uma franquia que talvez, de novo, talvez porque tem mais errado que acertado, talvez dê certo? Eu acho que encontrar sucessos é o único caminho que os streamings, a Netflix tem para reter assinantes e seguir viáveis, né? A Netflix acabou de passar por isso com Stranger Things, que deve ter evitado um tombo maior que a perda de assinantes, que foi só de 1 milhão, entre aspas, né? Dos que você citou, Rafa, tem um outro filme que também pode ajudar nesse sentido. O problema é produzir demais e não entregar qualidade, né? E eu nem culpo a Netflix no caso de O Agente Oculto, porque eles tinham a expectativa de criar o Missão Impossível deles. Aí eles deram o maior orçamento até agora para os diretores de uma das maiores bilheterias da história do cinema. Trouxeram um puto elenco e não rolou, né? Pra gente aqui o resultado não foi os melhores. Mas vamos ver como isso reflete no público, nos assinantes. Que nem o Santos já falou, o filme tá no top 10 do Brasil, que nem muitas produções piores até já ficaram, mas tá lá. Então, talvez para Netflix esse jogo já esteja ganho, talvez, e a gente já ouça uma sequência daqui a pouco. Eu acho que o que vai salvar a Netflix
Eu ia brincar que era pergunta de $1 bilhão, mas no caso é de $200 milhões. É uma pergunta um pouquinho mais cara. Eu não sei. Concordo com o Marcudo, eu acho que produções de sucesso com certeza são o caminho. Infelizmente, eu não acho que Agente Oculto chegue lá, mas a gente também sabe que não precisa ser uma grande produção de sucesso para ter sequência. A gente já viu produções com 2, 3 volumes que são desastrosas desde o início. O que eu acho, eu estava me perguntando quais eram os filmes mais rentáveis, né, mais assistidos da Netflix. Então, a gente tem títulos como Troco em Dobro, Esquadrão 6, A Barraca do Beijo 2, que é o terceiro filme mais assistido da Netflix. Eu acho que a gente, às vezes, aqui a gente se propõe a debater alguns aspectos do filme. A gente tem que lembrar, como disse o Marcudo, que o que a gente debate aqui em termos de gostamos ou não gostamos, qualidade, vamos falar do que entendemos de direção, de atuação, do que a gente se propõe a fazer aqui, não é exatamente um espelho do que traz assinante, do que traz telespectador e do que o público às vezes quer ver. Eu não li a biografia da Netflix e também não pesquisei para saber muitos detalhes de como a coisa começou por lá, mas eu tenho a impressão que desde sempre foi um serviço criado para construir grandes séries e que, como estratégia, compraria filmes de outras produtoras, inicialmente. Eu imagino que tenha sido isso, não tô afirmando, é só um achismo meu. Então, quando a gente relembra aí de House of Cards, Orange is the New Black, o próprio Stranger Things que a Paulinha falou, The Crown, Ozark, que o Rafinha adora, a gente tá falando de enormes produções que funcionaram muito bem, que tiveram um grande investimento, tiveram pesquisa, um casting fudido, né, os melhores escritores possíveis e imagináveis, e o negócio andou muito bem. Já com os filmes, que não é o produto principal da Netflix, ao menos não era lá atrás, a coisa era meio que terceirizada. Então, meio que qualquer coisa serve, vamos fazer uma estratégia regional, pegar os astros ali. No Brasil, por exemplo, você pega uma Larissa Manoelas, pega uma Maísa, taca o filminho lá e vamos que vamos. E se precisar, compra o acervo do SBT, que as novelinhas do SBT rende pra caramba. É só você dar um pulinho no top 10 da Netflix, em filmes e séries, que você vai encontrar relíquias do SBT, tipo Café com Aroma de Mulher, né? Então eu acho que os filmes nunca tiveram tanto assim esse foco. Quando eles conseguem fazer uma boa terceirização, né, e a gente falou aqui de Ataque dos Cães, que tem uma baita de uma equipe no roteiro, na direção, na fotografia, na produção e tudo mais, e a Netflix dá aquela olhadinha pro Oscar, a gente tem coisa muito acima. Mas, de novo, fica na bolha, né, gente? Quando a gente pensa em quem realmente tá consumindo no dia a dia e tudo mais, a galera no geral, o galerê, né, a turma, vai gostar de se distrair com Agente Oculto. Por quê? Porque Agente Oculto é aquele filme, o neném fez cocô na fralda, troca a fralda, o filme continua. Quer fazer uma pipoquinha, vai fazer. Quer um bolo, vai fazer um bolo. Quer fazer um pavê, vai fazer. E já faz uma macarronada, entendeu? E já pega a encomenda que chegou, já pega a sua comidinha do iFood, sua sobremesa que você pediu, e deixa o filme acontecendo 2 horas, 2 horas e 15. Qualquer hora que você olhar ali pra tela, vai estar a mesma coisa acontecendo, a mesma coisa que aconteceria num Tela Quente, num Sessão da Tarde, num Domingo Maior. Só não tem a propaganda da TV no intervalo, mas não tem problema. Você volta um pouquinho, deixa acontecendo ali, gostosinho, uma explosão, caramba! Sabe, que você até olha pro lado e faz uou! Sabe, a vovó dá aquele pulinho, né, no meio do tricô, crochê, o celular, que agora elas estão todas no celular. Então acho que acaba cumprindo a função filme família. Muito bem, queridos, então vamos de notinhas aqui. Quero saber de 0 a 100, poderia ser de 0 a 50 hoje, eu acho. Quantas poltronas amarelinhas vocês dão para Agente Oculto, que tá detonando tudo lá na Netflix? Eu vou dar 38 poltronas amarelas e por tudo que eu falei, eu acho que tá explicado. Cara, eu vou fazer uma homenagem aqui ao nosso Agente Six e dar 6 poltroninhas amarelas pra esse filme, que eu acho que ele é o exemplo do que tá acontecendo de pior na carreira de grandes criadores do cinema, da TV, do entretenimento, etc. Que é querer fazer tudo pra ganhar mais dinheiro, pra ficar mais famoso, querer fazer tudo, ganhar mais dinheiro, ficar mais famoso. Não era um projeto que os irmãos Russo deveriam ter aceitado. Aceitaram, colocaram um operador de drone como co-diretor, entregaram um dos piores filmes da história do entretenimento. Parabéns aí pro Six. 6 poltronas amarelas. Rapaz, eu acho que a gente nunca tinha visto uma nota tão baixa assim.
especialmente vindo do Sansa, que ele sempre tenta ser razoável nas avaliações. Mas eu concordo com um pouco aqui com o Sansa, mas só um pouco, porque eu acho que 38 é ok, mas também tô achando muito. Então eu tinha reservado uma notinha aqui bem boazinha pra Agente Oculto, que são 30 poltroninhas amarelas. Tentei gostar do filme, mas ele não deixou, né? Mas eu não acho a pior coisa do mundo, então eu vou dar 39 poltronas amarelas. Com estas notas da Paulinha, do Sansa, minha e do Marcudo, Agente Oculto, que custou $200 milhões, fecha aqui este nosso programa com exatas 28 poltronas amarelas de média. Ô Norbinha, pode soltar pra gente estrear a bomba da semana. E é isso aí, minha gente. Chegamos aqui ao final deste episódio do Senta Que Lá Vem Spoiler. Sempre lembrando que todas as semanas tem episódios fresquinhos para você que escuta aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, passeando com um cachorro, perseguindo vilões em cima de trens em movimentos ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Queridos, obrigado, um abraço, um beijo, até a próxima, tchau. Um beijo e até a próxima, tchau. É isso aí, pessoal, valeu e até a próxima. O Senta Que Lá Vem Spoiler conta com a edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão, produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais do nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende o telefone? Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!